Amiguinho, cê bem-vindo a um lugar especial, onde nós nos reunimos em escola dominical. Nossa escola se alegra em poder te receber com amor e amizade, alegria e prazer. Nós queremos convidar-te para conosco trabalhar, anunciando a vida nova que Jesus nos veio dar. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos nós. No terceiro domingo do mês, habitualmente, nós realizamos o café da manhã comunitário precedendo a escola dominical. Hoje, terceiro domingo do mês de outubro, a devocional está a cargo do Departamento Infantil da Igreja. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a leitura do Salmo 100, hino de louvor. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, somos o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos hoje e sempre pela tua grandeza, pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua infinita bondade e misericórdia que concede a cada um de nós. Faze-nos, ó Deus, peças importantes a compor o teu reino aqui e agora. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Está repleta de paz, porque Jesus é minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque Nessa semana que passou, comemoramos com muita gratidão e alegria o Dia das Crianças e o Dia do Professor.
às crianças e aos professores a nossa homenagem. Desejamos ricas bênçãos de nosso Deus, bênçãos de paz, bênçãos de saúde, bênçãos de alegrias, bênçãos de sabedoria e bênçãos de amor. A Bíblia está recheada de histórias envolvendo crianças num testemunho vivo de como elas são amadas e valorizadas por Deus. Deus fala através de uma criança. Uma menina intervém na cura de Naamã. As crianças presenciam importantes episódios de reconciliação. As crianças são incluídas nos pactos de Deus. Há crianças consagradas desde pequenas para servir a Deus. Josias foi nomeado rei aos 8 anos de idade. Deus elegeu uma adolescente inexperiente para trazer Jesus ao mundo. Jesus, quando era criança, era ativo, inquieto e com entendimento espiritual e bíblico. As crianças gritam e louvam a Jesus, incomodando as autoridades. Hoje é dia de dar graças a Deus pela presença das crianças na igreja, por tê-las pertinho de nós, pela alegria e vitalidade com as quais elas nos motivam, por vê-las crescer em comunhão com a igreja, alimentando a fé e se tornando agentes de transformação do mundo, no serviço ao reino de Deus. Sou criança e faço parte desta casa que é a casa de Deus. Sou criança e faço parte desta casa que é a casa de Deus. Sou pequena e importante neste trabalho que a igreja faz. Sou pequena e importante neste trabalho que a igreja faz. Canto, pulo, grito e falo as maravilhas do Senhor. Canto, pulo, grito e falo as maravilhas do Senhor. Sou pequena e importante neste trabalho que a igreja faz. Sou pequena e importante neste trabalho que a igreja faz. Que cada vez mais irmãs e irmãos se sintam chamados e queiram se dedicar no cuidado às crianças, àquelas que estão conosco na igreja, pertinho de nós, mas também às muitas crianças que temos ao nosso redor e que carecem de amor e cuidado. Oremos para que Deus indique os caminhos e encontre mãos e corações que se disponibilizem para o serviço. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão.
Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão, igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor. Pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Professores lutam para ensinar, para educar cidadãos, para formar todas as profissões, transformando a vida dos alunos e o mundo, enfrentando todas as dificuldades, até aquelas que não podemos ver. Da sala de aula para a plataforma, da lousa para a tela, do trânsito condicionado para o sinal instável da internet, superando os desafios. Mesmo assim, se reinventam, voltam a ser estudantes, para continuarem como sempre professores. Continuam perto, abraçando e acolhendo virtualmente os alunos. Seguem ensinando, mostrando que estamos todos juntos, mesmo sem estar perto. Obrigado pela luta diária por um mundo melhor. Obrigado pelo aprendizado e pela luta de correr a cada dia para ensinar ao próximo aquilo que a mim foi ensinado. C A T I T A R.
palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Deus nos abençoe e nos guarde, agora e sempre. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde, agora e sempre. Amém. Amém. Por isso que o ser humano, eu dizia antes, é um ser insatisfeito. Não há psicologia e psicólogo que cure o ser humano. Por isso eu digo aos amigos psicanalistas aqui, Silvia Jospeli, não tente curar as pessoas dessa abertura infinita, porque o ser humano não é curável. Ele é habitado por um mal infinito, que é a sua grandeza, que é o seu dinamismo. Agora, a sua cura, ele poderá acolher essa sua excentricidade. Ele abrir-se ao ilimitado, ao inominável, e ficar numa atitude de expectativa e de espera. E aí eu acho que há 3 atitudes possíveis. Há tantas, mas eu vou dizer 3 que acho que são possíveis. Uma, vivida por tantos existencialistas tipo Sartre. Dizem, eu me recuso a aceitar uma transcendência. O ser humano é uma paixão absurda. É um ser que quer o absoluto, mas está condenado a viver o relativo.
Eu ontem, preparando essa palestrinha aqui, eu li o Ser e Nada, que é um grande livro de Sartre. A terceira parte tem um capítulo inteiro sobre transcendência. Eu vou ver o que ele diz. Ele diz exatamente o que estou dizendo aqui. A fenomenologia do ser humano, isto é, a descrição de como funciona o ser humano. Ele é um ser em si que se abre para o outro, se abre para o mundo, se abre para a totalidade, e essa é a condição humana. Mas ele se recusa a aceitar que isso tem um objeto. O ser humano é um ser, é uma mola distendida no universo, e é a sua angústia e a sua grandeza aceitar-se nesse empuxo para o aberto. Tem uma outra posição, e de muitos dos nossos intelectuais, que são gnósticos, que não querem se pronunciar. Sofrem com a falta de resposta. E também é uma atitude digna, porque é muito dolorosa. Porque sente o desejo do espírito e não quer dizer, não quer definir qual é o objeto, para onde aponta o espírito. E eu entendo essas pessoas, porque às vezes fizeram experiências ruins daqueles que na história se arvoraram, se apresentaram como portadores de transcendência. Grupos de sentido, filosofias, visões de mundo, religiões, que apresentam um transcendente tão chato, tão ruim, que vale a pena ser um ateu alegre, não alguém que adere a esse tipo de transcendência. Então devemos ver atrás deles, numa atitude benevolente, uma angústia existencial frustrada pelas formas como o ser humano definiu a transcendência, de uma maneira às vezes muito materializada e pouco digna da natureza da transcendência. Mas há uma atitude, e essa das grandes religiões, que tem inaudita coragem, acho que é coragem mesmo, de dar um nome a esse objeto, chamar de Olorum, de tal, de Viracocha, de Javé, mil nomes, Pai, Filho e Espírito Santo, não importa o nome. E chama o nome de Deus, no sentido mais originário da palavra Deus, como aquela instância que brilha, que ilumina. E Deus, nessa perspectiva, só tem sentido existencial, se ele for resposta à busca radical do ser humano. Se ele for um Deus ex-máquina, predicado por religiões, anunciado por dogmas, ele não preenche essa busca humana, porque ele vem de fora para dentro e de cima para baixo. Agora, quando ele nasce dessa ansiedade do ser humano, que diz Deus, aquela palavra de reverência, que sequer balbuciamos de respeito, melhor silenciamos, antes apontamos a direção por onde nos poderá vir uma resposta. E chama ele de mistério, o inominável, o indecifrável, ou a fonte originária do ser. Daí o ser humano pode descansar. E ele se sente connatural com essa realidade. Todos os grandes místicos, seja da tradição do Tao, da tradição do Sufi, dos muçulmanos, que tem uma tradição fantástica de mística. Eu pessoalmente considero Rumi o maior místico de todas as tradições religiosas, mística do amor. Ninguém falou melhor do que nem São João, nem São Francisco, do que Rumi. A obra dele está traduzida. E ele é contemporâneo de São Francisco. Só que vivia lá na Pérsia, ninguém sabia um do outro. E tem poemas fantásticos do amor, em todas as suas formas. O amor erótico, o amor dos sentidos, o amor espiritual, o amor a Deus. Todos eles, a tradição mística diz, na sua radicalidade, o mais profundo de nós mesmos é aquilo que nós chamamos Deus. E a tarefa do ser humano, na sua reflexão, é passar do Deus que temos para o Deus que somos, na nossa profunda radicalidade. São João da Cruz diz isso em vários lugares dos seus escritos. Diz, nós somos Deus. E como tinha medo da Inquisição que ia atacar fogo nele, colocava vírgula. Diz, somos Deus, vírgula, por participação. Porque se dissesse Deus pura e simplesmente, Deus a secas, já vinham os fósforos em cima. Santa Teresa diz a mesma coisa.
Então, o ser humano é connatural com essa, porque o ser humano, como projeto infinito, é um mistério indecifrável. Por mais que o definamos, sempre sobra alguma coisa a ser definida, a ser respondida. Deus deve ser pensado nessa direção. Então, se Deus tem algum significado, deve ser entendido assim, como objeto secreto da busca humana, o nome da reverência, do pulsar do nosso coração, aquele que se esconde atrás de todos os caminhos e que nos conduz finalmente e nos sustenta. Quero terminar. Quais as consequências mais imediatas de conscientizar a transcendência? Veja, transcendência não é uma coisa que eu tenho ou não tenho. Todo mundo tem. Transcendência que a gente perde não é transcendência. Então, transcendência não se ganha, não se perde, é uma situação do ser humano que foi condenado a viver essa dimensão de violar os tabus, superar os limites, e essa é a sua estrutura e a sua singularidade no processo cosmogênico, no conjunto dos seres, ele tem essa singularidade. Agora, se nós transformamos essa dimensão da transcendência num projeto, numa consciência, eu vou cultivar esse espaço, vou fazer que a sociedade, a cultura, a educação reserve espaços de contemplação, de meditação, de integração dessa dimensão que está em nós e hoje talvez encoberta por cinzas de uma cultura extremamente materialista, pobre de espírito, mas que não consegue matar a transcendência, só que cria sedativos para a transcendência, ou desloca em regiões muito privatizadas da experiência da transcendência. Essa experiência nos produz, em primeiro lugar, um enorme sentimento de humor. Porque a partir disso relativizamos as coisas todas. Nada consegue absorver tudo. Nada me define tudo. Nada é definitivo. A realidade, o real, é uma realização de uma potencialidade. E essas virtualidades estão aí. Então produz sentimentos de distanciamento, de humor, de leveza. Nós estamos encurralados e aferrolhados a um arranjo existencial. Podemos rompê-lo, enriquecê-lo. Também desdramatiza os dramas que sempre nos acompanham. Por pior que seja o mal, nunca é absoluto. Podemos estar para além dele. E finalmente a esperança é a última que morre. E por mais fundo que nós estamos, sempre podemos dar um salto. E sempre nos reserva, pelo menos, o ius sperniante, o direito de espernear, de protestar. Isso nós sempre preservamos. E agora, assim, para terminar, isso seria um outro discurso, mas eu não quero entrar aqui. Qual é a singularidade que o cristianismo traz nessa experiência que é universal da transcendência? A experiência que o cristianismo traz não é transcendência. Isso é coisa dos gregos. Nós aqui pensamos nas categorias gregas. A tradição judeu-cristã fala em transcendência. Não é que você supera, vai para cima. Você vai para baixo, vai para baixo. Deus que estava circundando toda a realidade, ele emergiu do mais pobre, nasceu no meio de animais, se identificou com o crucificado, se fez um esmoler para conseguir o amor de cada um e para tirar as distâncias que possam haver entre os seres humanos. Se fez o último dos homens. O texto diz que ele se fez um verme, se fez um servo, se fez um escravo de toda humana criatura. Então ele desceu mais profundo, foi até os infernos. E quando o credo diz que Cristo a morrer foi aos infernos, significa ele desceu até aquela dimensão que nós estamos absolutamente sozinhos, não podemos levar a pessoa amada, nem ninguém, que é o nosso momento da morte. Ele desceu até ali, para no fundo nos dizer, mesmo que você vai até lá, eu estou com você. Você não vai sozinho, eu vou junto. Porque ele desceu tão fundo, pôde subir lá para cima, para o mais alto. E uniu transcendência e imanência. Porque ele que habitava nessa luz inacessível, mergulhou dentro da fragilidade humana. É uma criança que chora, que nasce num presépio, que se faz pão,
que faz o supremo milagre de transformar água em vinho e vinho em sangue de Deus. Então tomemos com sumo respeito todo o vinho. Ele guarda um mistério dentro. Então ele desceu para baixo. E a atitude mais grandiosa do ser humano na leitura cristã, ele vergar-se como bom samaritano sobre outro caído. O amor que desce. E nós só podemos cair de joelhos com dignidade diante do outro caído. Atrás do qual o próprio Deus se esconde. E no entardecer da vida seremos julgados não porque tivemos transcendência e comungamos tantas vezes e obedecemos a todos os dogmas e nos filiamos às igrejas e fomos bons dizimistas e fomos bons que pagam todos lá, como diz as religiões carismáticas. Você é dizimista e você é não sei o que mais. Não somos julgados por nada disso. Somos julgados por aquele mínimo de amor que tivermos tido pelo sedento, pelo nu, pelo faminto. Quem teve essa transcendência, esse escuta as palavras mais benditas. Vinde, herdai o reino. Por isso que para o cristianismo o importante não é nem a transcendência, nem a imanência, é a transparência. Que é a presença da transcendência dentro da imanência. Não é a epifania, o Deus que vem e se anuncia, é a diafania, é o Deus que de dentro emerge para fora. Então é a presença nesse homem concreto, Jesus de Nazaré, homem como nós, que morreu não como um acidente de estrada, atropelado por um dromedário na Palestina, mas que morreu na cruz, num processo de insurgência, porque tomou partido dos pobres, dos humildes, e contestou todas as transcendências religiosas do tempo. E no fundo disse, você é filho de filha de Deus. Em você se encontra o absoluto. E por isso, ao amar o outro, se ama a Deus. E o amor a Deus e o amor ao próximo é um amor só, um movimento só. Então, nada mais grandioso que isso. Então, a transparência é poder ver no outro Deus nascendo. Da profundidade do coração de cada pessoa humana. Essa é a singularidade do cristianismo. E como nós estamos no centenário de Nietzsche, todo mundo celebra Nietzsche, os jornais e as edições e seminários, eu quero terminar com uma oração belíssima de Nietzsche. Nietzsche é aquele que pregou a morte de Deus, fez a crítica mais violenta do cristianismo, mas o fez a partir de uma experiência radical de Deus. Quando ele anuncia a morte de Deus, é o Deus que tem que morrer mesmo, porque é o Deus das nossas cabeças, o Deus inventado, o Deus que não é vivo. Então ele fez uma oração, eu fiz uma tradução aqui, porque o alemão dele é muito poético. O título é A Oração ao Deus Desconhecido. Quero ler isso aqui, assim terminamos. Antes de prosseguir em meu caminho e lançar meu olhar para frente, uma vez mais, elevo só minhas mãos a Ti, na direção de quem eu fujo. A Ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento Tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares está gravada em fogo esta palavra, ao Deus desconhecido. Seu sou eu, embora até o presente me tenha associado aos sacrílegos. Seu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servi-lo. Eu quero te conhecer, ó desconhecido. Tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades a minha vida. Tu, o incompreensível, mas meu semelhante. Quero te conhecer. Quero só a ti servir. Frederico Nietzsche. Muito obrigado. Adorando a salvação de Nietzsche.